Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Jesus, professor de Geografia. Vamos trabalhar aí esse edital do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Vamos quebrar tudo. Uma prova que está muito focada no estado. Então, basicamente, a gente vai fazer aí o melhor possível para nas próximas aulas destrinchar esse edital para que você consiga a sua aprovação, beleza? Vamos quebrar tudo. Vamos olhar aqui para a tela e vamos começar esse tema, né? Bom, para iniciar o nosso debate, é importante a gente destacar que o foco maior da prova de geografia, né, como o próprio edital trouxe, é justamente o estado de Minas Gerais, não é? Esse estado que é um dos estados mais relevantes aqui no nosso território nacional, não é? Um estado que tem uma série de peculiaridades, né? Algumas dessas peculiaridades a gente pode observar, por exemplo, não é, que é o estado com maior municípios no Brasil, né, maior número de municípios, não é? Esse estado, enfim, tem mais de 800 municípios distribuídos em 12 mesorregiões, que vai ser foco aqui de alguns debates nossos. Segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo, não é? Bastante gente, é o segundo estado com maior população, maior número de eleitores. É o terceiro estado com maior participação na produção industrial do Brasil, não é? Atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, então uma atividade industrial muito forte, né? Fica ali localizado na região sudeste, né? Consequentemente, né? Uma região que tem muita atividade do setor secundário. Né? Quando a gente olha para a agropecuária ali do estado de Minas Gerais, né, no ano passado, gerou cerca de 133 bilhões de reais, né, que é bastante relevante essa composição da economia, e participa com cerca de 40% do total do faturamento da mineração brasileira. Inclusive, pessoal, é importante eu deixar um destaque especial para esse dado, porque se você der uma olhadinha no edital da sua prova, você vai perceber que tem muita coisa focada nessas questões associadas à mineração, não é? Coisas associadas ao que se produz, a impactos ambientais, a impactos sociais, não é? Então, se vale a dica, não é? Se vale aí uma profecia de Jesus para sua prova, né? Fiquem de olho nessa questão associada à mineração. Eu particularmente aposto bastante em pelo menos uma questãozinha sobre esse tema aí no seu concurso, beleza? Pois bem, vamos lá. Para a gente começar a falar ali dos pontos do seu edital, a gente vai começar com o primeiro ponto que está sendo colocado, que são as hidrelétricas, beleza? Quando a gente fala das hidrelétricas, não é, falando no Brasil, a gente está falando da principal fonte de energia produzida no nosso país. Falando em energia elétrica, tá, pessoal? Vale dizer que quando a gente está discutindo sobre fontes de energia como um todo, a gente poderia falar em energia térmica também, né, que vai ser muito importante para os motores a combustão de carros, né, veículos sobretudo. E aí seria o petróleo, né, a principal fonte de energia. Mas quando a gente fala de energia elétrica, aí a gente fala nas hidrelétricas do nosso país, e Minas Gerais, inclusive, é um estado que, na sua composição de energia elétrica, as hidrelétricas estão com foco principal, não é? E quando a gente fala do histórico em relação às hidrelétricas no Brasil, e óbvio que envolvendo Minas também, afinal de contas nós estamos falando de um dos estados, né, centrais em relação à relevância econômica, política, não é, enfim, no território brasileiro, as hidrelétricas elas tiveram um processo de desenvolvimento histórico, sobretudo a partir do século XX aqui no Brasil. E, sobretudo, quando a gente vai falar de alguns momentos de governos desenvolvimentistas, quando fala em Vargas, JK, regime militar, que foram momentos de muito investimento em infraestrutura para incentivar o avanço da economia, as hidrelétricas elas acabaram sendo muito foco, né, de políticas de infraestrutura mesmo energética. No caso específico do estado de Minas Gerais, o governo JK ele acaba se destacando nesse processo por conta da construção da usina de Furnas, né, por exemplo, que inclusive está sendo citada no seu edital. A usina de Três Marias também, que está sendo citada no seu edital, ambas foram projetos estabelecidos ali durante o governo JK. Não é? Então, projetos que são relevantes em relação a essa questão energética. Mas vamos aqui para o slide, porque veja bem, quando a gente fala de usina hidrelétrica,
A gente tem duas possibilidades, tá? A gente tem uma possibilidade que é a usina de barragem e a gente tem a possibilidade de uma usina que a gente vai chamar de usina a fio d'água. Beleza? Então, usina de barragem, usina a fio d'água. Quando eu falo de usina de barragem, eu estou falando basicamente de uma usina em que o fluxo de água vai ser bloqueado. Com esse fluxo de água bloqueado, uma das áreas, né, a montante da usina, vai ficar inundada e a jusante da usina, ou seja, a parte posterior da estrutura, vai ter uma redução no seu volume hídrico. Não é? Esse tipo de usina, usina de barragem, ela tende a ser a principal estratégia de construção quando a gente fala das usinas de maior porte, não é? E sobretudo as usinas das grandes obras de infraestrutura que a gente viu nos governos desenvolvimentistas. Tá? E aí, para a gente dar uma olhadinha nesse ponto específico, imagina só, imagina que a gente tem aqui o fundo de um rio, não é? Aí imagina que esse rio tem um fluxo de água que ele vai seguir mais ou menos num volume X, né, um volume qualquer, e esse rio seguindo nesse sentido. Né? Imagina que nesse espaço, né, próximo a esse rio, você vai ter ali vegetação do lado de fora, você vai ter também ali a presença, né, de uma, sei lá, uma população ribeirinha, né, a população que vive aqui nas margens dos rios, beleza? Você vai ter ali uns peixinhos, enfim, você vai ter todo um ecossistema, você vai ter algumas questões naturais, algumas questões, enfim, de ocupação humana que envolve essa região. Agora, vamos lá, voltando para cá. Imagina que se estabelece ali uma infraestrutura de construção de uma usina hidrelétrica que vai justamente barrar esse fluxo do rio. Aliás, é importante dizer que para a gente ter uma produção de usina hidrelétrica, a gente tem que ter alguma declividade. Né? A hidrelétrica ela vai justamente aproveitar esse deslocamento da água no sentido vertical, na qual essa água em grande velocidade vai acabar girando turbinas. É claro que numa área que tem uma declividade natural, essa declividade pode ser aproveitada, mas a declividade ela também pode ser produzida, né? Justamente quando você fala de uma usina de barragem, há uma criação de uma declividade artificial, não é? Justamente para poder criar essa situação, né? de fluxo de água, enfim, mais veloz. E aí o que acontece nesse contexto? A gente vai ter ali justamente esse fluxo do rio sendo barrado, consequentemente um dos lados vai ficar inundado, não é? E o outro lado, o volume de água tende a diminuir, não é? O que acontece nesse cenário? Quando a gente olha para o lado de cá, esse lado que foi inundado, né, o lado amontante, vamos até colocar esse nome aqui, lado amontante, lado acima da usina, o lago dessa região, ele vai gerar ali inundação de alguns espaços. A população ribeirinha que mora nesse espaço pode ter que ser desabrigada, pode ser que ela tenha que ser relocada para algum outro espaço, né, o que gera um impacto social, gera uma grande migração. E do lado ajusante, ou seja, o lado posterior à barragem, você vai ter ali uma redução significativa do fluxo hídrico. Com essa redução significativa do fluxo hídrico, a gente vai ter problemas associados à biodiversidade, né, que pode ser afetada por esse processo. Você vai ter também, obviamente, que problemas associados à população ribeirinha, porque, afinal de contas, boa parte dessa população vive das atividades econômicas associadas ao rio. Não é? Então, se a gente voltar aqui, ó, se o fluxo de água ficar menor, esse peixe talvez ele não consiga mais sobreviver. Não é? Essa população ribeirinha, né, aqui nessa região, né, a jusante, essa população ribeirinha talvez ela não consiga tirar o seu sustento de maneira adequada. Não é justamente porque a pesca vai ser prejudicada. E não só isso, a gente pode falar de questões agrícolas também. Afinal de contas, se eu olho para esses espaços aí que ficam nessa região ajusante e que precisam de água para irrigação, se o fluxo hídrico é reduzido justamente por conta das barragens, aí você tem uma dificuldade maior de produção, não é, nesses espaços. E aí, galera,
vale lembrar que esse fluxo variado de água que é liberado pela usina hidrelétrica tende a ter uma redução significativa nas épocas de seca. Afinal de contas, quando a gente fala de uma usina de barragem, essa usina ela tende a segurar água e ir liberando aos poucos justamente para poder garantir uma produção de energia hidrelétrica ao longo do ano, né? Independentemente da estação do ano que a gente estiver analisando. E para uma pessoa que vive a jusante, que precisa dessa água para irrigação, em caso dessa barragem segurar muito fluxo hídrico, aí se tem um problema, né? Justamente relacionado à questão produtiva. Então, esse ponto aqui ele é bastante relevante no aspecto aí de hidrelétrica, no impacto social e econômico, tá certo? Quando a gente fala de uma usina a fio d'água, é uma usina que ela não vai frear o fluxo hídrico. Vai existir uma declividade, né? Via de regra uma declividade natural, mas, enfim, é possível, claro, nesse contexto, você fazer algum desvio do curso do rio para poder aproveitar melhor a potencialidade dessa produção energética. Só que na usina a fio d'água você não segura esse fluxo hídrico, né? Do ponto de vista ambiental, a usina a fio d'água ela vai ser um pouco mais interessante, não é justamente porque não vai gerar essas grandes áreas de inundação e tal, mas do ponto de vista produtivo, ela é um pouco menos vantajosa justamente porque há uma oscilação muito considerável da produção, né? Levando em consideração que se eu estou numa época de seca, o fluxo hídrico diminui. Então, consequentemente, a produção energética ela tende a cair consideravelmente. Então, quando a gente olha, por exemplo, as usinas de menor porte, há uma forte tendência dessas usinas serem usinas a fio d'água, tá? Claro que no Brasil existem algumas exceções, mas falando em Minas Gerais, a ideia, o geral que a gente consegue encontrar, as de maior porte, barragem. As de menor porte, a gente vai encontrar as usinas de fio d'água. Beleza? Tudo em paz? Bacana? Pois bem, aproveitando aqui, no seu edital, ele está citando duas usinas hidrelétricas importantes de Minas Gerais, não é? Uma dessas usinas é a usina de Furnas, tá certo? A usina de Furnas. Essa usina de Furnas, pessoal, ela foi construída ali, construção iniciada em 58, sua conclusão em 63, mas estava dentro do plano de metas do JK, não é? O JK que vinha com aquele discurso de 50 anos em 5, né, fazer um processo de desenvolvimento acelerado do Brasil, ele incentiva a construção dessa usina hidrelétrica que na época era a maior obra de infraestrutura da América Latina, né, quando foi feita essa construção, e ela inundou uma área realmente muito considerável, né, uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados, né, 1.440 quilômetros quadrados, num rio chamado Rio Grande, que fica na bacia do Rio Paraná. O estado de Minas Gerais, pessoal, é um estado que é privilegiado, tá, em relação a essa questão hídrica, porque duas das grandes bacias do Brasil têm uma participação significativa no estado de Minas Gerais, né? A bacia do Rio Paraná, que vai pegar mais o centro-sul ali do Brasil, né? E vai pegar também o sul, sudoeste ali do território de Minas Gerais, e a bacia do Rio São Francisco, tá? A bacia do Rio São Francisco, inclusive, as principais nascentes ficam no estado de Minas Gerais, tá certo? Então, acabou que, por conta de uma demanda econômica, né, em relação à evolução da industrialização do Brasil, a evolução da demanda energética que se tem no nosso território, aí se olha para Minas Gerais, um estado com um potencial de produção energética por conta das suas características geológicas, suas características hídricas, não é? E associa isso a essa demanda, acabou que Minas acabou recebendo bastante investimento nesse setor, tá certo? Enfim, vamos lá, voltando aqui. Então, dentro da bacia do Rio Paraná, quando a gente fala dessa usina, né, o lago de Furnas acabou que banha 34 municípios, e esse lago de Furnas, inclusive, se tornou um espaço de exploração turística, né? Uma das cidades que tem uma exploração turística forte na região é uma cidade chamada Capitólio. Essa eu já tive oportunidade de conhecer, né? Imagina, boa parte dos passeios turísticos que acontecem ali na cidade de Capitólio é no Lago de Furnas, né? Você imagina aquela água verde esmeralda com cachoeiras caindo, né? Um
negócio de louco, não é? Mas para a gente chegar nesse patamar de exploração energética e nessa exploração turística que se ganhou força ali nessa região, tem um impacto social muito forte em relação à migração, né? Como a gente estava dizendo, não é, lá no iniciozinho da nossa discussão sobre usinas hidrelétricas, cara, aqui na usina de Furnas, estima-se que cerca de 35 mil pessoas que viviam nas áreas inundadas, elas foram relocadas, né? Foram retiradas e colocadas em outros espaços, né? Várias áreas urbanas de alguns municípios foram impactadas. Enfim, você tem ali um impacto social muito grande. Hoje a usina de Furnas é a 23ª maior produtora de energia do Brasil, tá? Com a produção de mais ou menos 1.216 megawatts. É a maior, é a usina de Itaipu, né, gente? Binacional lá, Brasil-Paraguai, e que gera cerca de 14 mil megawatts, tá, gente? Só por curiosidade. Aliás, uma outra coisa importante, voltando aqui para o nosso slide anterior, é que além desse impacto óbvio, né, em relação à migração que a gente citou, aos impactos econômicos com a população ribeirinha, essa vegetação que é inundada, tá, justamente nesses espaços em que, enfim, se constrói barragens, essa vegetação ela acaba morrendo, tá? E o que acontece? Quando a gente fala dessa vegetação que não é de áreas alagadas, de áreas inundadas, e que acaba, enfim, se tornando, né, uma vegetação que está dentro de uma área alagada, ela morre e ela entra em decomposição. Ela entrando em decomposição, ela favorece a proliferação de algas e bactérias, tá? Algumas dessas bactérias aeróbicas. E essas algas, né, vamos voltar aqui, né, essas algas e essas bactérias, elas vão gerar uma série de problemas. Por exemplo, aqui em cima do rio, algumas algas vão se consolidar. Não sei se vocês já viram espaços que tem muita presença de matéria orgânica em decomposição no rio, fica muita alga, né, porque gera muito nutriente. E essas algas em excesso, elas vão reduzir a chegada da radiação solar e, consequentemente, vai impactar... Opa, essa vegetação ficou meio azul, né? Vou botar um verdinho aqui. Vai impactar... Eita, verdinho não veio. Vai impactar... Esse é azul mesmo. Ah, agora é verdinho. Vai impactar essa vegetação aquática que faz fotossíntese, né? Então você vai ter uma redução da produção de oxigênio na água e, além disso, a presença de bactérias aeróbicas na água também vai reduzir a presença de oxigênio, até porque elas consomem esse oxigênio, né? Isso pode gerar mortalidade de peixes, a depender do grau desse impacto. E vale lembrar também que essa decomposição dessa matéria orgânica vai liberar um gás conhecido como metano, tá certo? Esse gás metano é um gás que tem um cheiro um tanto quanto desagradável, não é um gás que tem ali uma característica associada a, enfim, aumento de temperatura da atmosfera. Então, por mais que a gente fale nesse tipo de obra de infraestrutura como uma fonte de energia que é renovável, e de fato a gente não pode esquecer que as usinas hidrelétricas, elas também têm seus impactos ambientais, tá certo? Beleza, pessoal? Bacana? Pois bem, vamos lá. Voltando para cá, a gente vai olhar a outra usina importante aqui no contexto do seu edital, né, que inclusive está sendo citada claramente, que é a usina de Três Marias. Pessoal, essa usina de Três Marias, ela também foi construída no contexto do plano de metas do JK. A construção foi iniciada em 57, tá certo? Enfim, ela vai ter uma área inundada de mais ou menos 1.040 quilômetros quadrados. Acabou ficando falta aqui, né? Justamente ela fica localizada na bacia do São Francisco, tá? Ela é uma usina que foi construída no curso do São Francisco, no alto curso do São Francisco. Aliás, inclusive quando eu falo nessa construção em alto curso, a gente está falando justamente numa obra de infraestrutura que interfere no que vem depois, tá? Só para você compreender, por gravidade, a água ela sai das áreas mais altas em direção às áreas mais baixas, né? Então, normalmente o alto curso ele vai ter características
de presença de nascentes, né? A presença enfim, do início mesmo do rio. E esse rio, ele vai, enfim, ganhando volume via de regra, conforme ele vai indo em direção à sua foz. A sua foz, ela fica ali no final, que é justamente no baixo curso. Vários afluentes nesse contexto vão se unindo ao rio principal e o rio vai ganhando corpo, né? Quando se coloca uma barragem ali no alto curso, você interfere diretamente no fluxo hídrico do baixo curso. Então, aqueles pontos que nós comentamos relacionados, por exemplo, à questão de impactos na produção agrícola, impactos nas atividades econômicas relacionadas à população ribeirinha, né, do médio-baixo, né, o que vem depois, fica evidenciado também na usina de Três Marias. E quando a gente vai para a usina de Três Marias, gente, é curioso a gente observar, por exemplo, nós estamos falando de uma área inundada de 1.040 km², mas uma produção de apenas 396 megawatts, não é? A 53ª, né, maior produção de energia no Brasil. Se você compara com a usina de Furnas, por exemplo, a usina de Furnas tem mais de 1.000 megawatts de área de produção energética. Então, assim, no comparativo, Furnas é mais eficiente, né? Por mais que a área inundada seja um pouco maior do que Três Marias, você vai ter uma eficiência maior. Inclusive, uma das grandes críticas à usina de Três Marias, na atualidade, é justamente o tamanho do impacto ambiental que ela gerou, tamanho do impacto social, afinal de contas, a gente também tem muita migração de população, não é, das áreas inundadas para outros espaços, né? E no comparativo com a sua produção energética. É claro que assim como Furnas, você tem ali um processo de desenvolvimento de atividades associadas ao turismo, né? Atividades associadas até à pesca, né? A recreação e tal. Mas do ponto de vista social, as duas barragens elas tiveram impactos assim muito consideráveis. Beleza, pessoal? Bacana? Legal? Pois bem, voltando aqui para os nossos slides, agora sim, a gente, para ir em direção ao encerramento desse nosso primeiro bloco, um ponto importante que está sendo destacado no seu edital é justamente essa ideia do controle das cheias, beleza? Bom, vamos lá. A gente está vivendo agora um momento histórico aqui no Brasil que não está exatamente destacado no estado de Minas Gerais. A gente está olhando muito mais para o Rio Grande do Sul, né, por conta de cheias excessivas associadas a grandes volumes de chuvas que estão sendo observados ali no Rio Grande do Sul e que, enfim, está gerando uma série de inundações, não é? É importante dizer que por mais que quando a gente analise as características climáticas de um determinado local, a gente, enfim, tem algumas anomalias, não é? Alguns anos os índices de chuva são superiores a outros anos, não é? Você tem, por exemplo, em alguns momentos algumas anomalias como o El Niño, né, que está acontecendo atualmente, né? Na verdade o El Niño está em seu processo de encerramento, mas que, por exemplo, gera momentos em que grande parte do Brasil fica mais seco do que o normal, mas o Rio Grande do Sul, na verdade a região sul do Brasil, tem um índice de chuvas mais elevado. Eventualmente a gente tem um Laninha, que aí já é o contrário, né? Grande parte do Brasil tem um índice de chuvas mais elevado, enquanto que o sul fica um pouco mais seco. E aí a gente ainda coloca outra variável, que são as questões das mudanças climáticas, que ainda a gente tem uma série de incertezas sobre os seus impactos. E é um fato de que, eventualmente, alguns anos, as chuvas são acima do esperado, não é? É um fato também que, às vezes, as chuvas elas acabam se tornando muito concentradas em alguns períodos, né? Às vezes uma chuva muito concentrada em um determinado dia, em um determinado mês, e que quando esse volume hídrico é muito forte, a água não tem muito para onde ir, ela não tem muito para onde infiltrar. Porque, via de regra, se eu tenho um solo seco, por exemplo, quando a chuva acontece, ela vai infiltrando até o solo ficar saturado. Quando o solo fica saturado, a gente passa a ter uma predominância de águas escoando pela superfície. Se o solo é muito raso, essa saturação acaba sendo mais rápida, né? Afinal de contas, não tem muito espaço para essa água infiltrar. Agora, se por acaso
eu tenho ali uma ocupação urbana, né, algumas atividades humanas, eu ainda tenho uma outra questão problemática nesse aspecto, que é a compactação do solo. Então, se a água está cada vez mais difícil de infiltrar no solo, né, ela basicamente vai escoar pela superfície. Se ela escoa pela superfície, ela vai em direção aos vales. Se ela vai em direção aos vales, quem está lá no vale? O rio. Então, o volume de água sobe consideravelmente. O estado de Minas Gerais, inclusive, é um estado que tem uma peculiaridade, que a estrutura geológica local, ela apresenta muitas rochas cristalinas, né, rochas maciças. Você tem muito espaço de afloramento rochoso. Quando eu falo em afloramento rochoso, eu falo literalmente de uma rocha que está na superfície. Então, se a rocha está na superfície, não tem muito para onde infiltrar água, não é? Então, ela vai escoar e, enfim, a depender do volume hídrico de chuvas, você tem ali alguns problemas relacionados a enchentes. E aí, alguns pontos que eu coloquei para vocês guardarem no coração, né, para a sua prova, é justamente que uma das formas de tentar gerar o controle ali das cheias é justamente a utilização de barragens. Professor, mas barragem estilo da hidrelétrica? Sim, porque veja bem, se eu tenho um volume muito grande de chuvas no alto curso, vamos lá, imagina que o rio ele nasce num determinado ponto, né? E ele vai em direção à sua foz. Aqui o início do rio a gente vai chamar de alto curso. O meio, literalmente, a gente vai chamar de médio curso. E aqui, baixo, a gente vai chamar de baixo curso. A gente até poderia dividir em mais categorias, né? Esse alto, médio, enfim. Mas, via de regra, a gente tem essas três classificações. Se as chuvas são muito fortes aqui nesse início, no alto curso, a água desce, não é? Ela vem descendo. Ela vem descendo. A depender do nível de impermeabilização do solo, esse grande volume de água ele vai gerar vários impactos nessas regiões mais baixas. Então, a presença de barragens que vão frear o fluxo hídrico ao longo desse processo de descida, ó, imagina, a água segurou o fluxo hídrico. A barragem ela pode ser utilizada sim como uma forma de controle de cheias, não é? Aí, claro, né, ela vai ter um limite. Se chegar num nível muito elevado de fluxo de água, né, se chega num nível elevado demais, a barragem não pode mais segurar, porque senão você pode ter riscos até na estrutura. Não é? Mas ela é uma das estratégias de frear ali o fluxo de água, tá certo? Inclusive, a galera que defende, por exemplo, a manutenção de barragens como Três Marias, que a gente acabou de citar, não é, que apesar dos pesares, não é, apesar da produção, ela tem uma série de questões socioambientais complexas, justamente a questão dela também atuar nesse controle do fluxo hídrico, que tem o seu lado negativo em relação, em alguns aspectos produtivos, mas tem o seu lado positivo em relação a controle de enchentes, beleza? Uma outra questão interessante, né, mas isso falando em Brasil é algo relativamente recente, o uso de polders. Professor, o que é isso? Quando você fala em polders, é como se fosse, não é? É como se fosse uma espécie de, entre aspas, tá? Piscinas. É como se fossem espaços que, via de regra, ficam vazios, mas que são utilizados para armazenar água em tempos de cheias. Por exemplo, imagina que o fluxo de um rio subiu demais. E aí se cria ali, quando você cria um sistema de polders, você vai ter ali estruturas que vão desviar parte dessa água do fluxo hídrico para, como se fossem, de fato, piscinas, né? Alguns espaços, alguns buracos que são cavados e, claro, né, com toda uma estrutura para evitar, né, o vazamento, a ruptura, para essas águas ficarem armazenadas, né, fora do fluxo principal, para reduzir um pouco o volume do fluxo principal do rio. E aí, a partir do momento que esse fluxo principal diminui, essa água é devolvida para o fluxo principal. Então, se usa um sistema de diques, se usa um sistema ali de transposição de rio, né, justamente para tentar reduzir os impactos das cheias. É claro que isso é muito mais usado em áreas urbanas, mas no Brasil, Minas Gerais inclusive, a gente já tem várias áreas consolidadas. Então você já tem várias áreas consolidadas com ocupação urbana. Não tem como simplesmente retirar as pessoas e colocar esse sistema de polders, não é? Então, por mais que seja um sistema interessante para esse controle de cheias,
nas cidades, sobretudo as mais antigas, né, que já são muito mais consolidadas, é um pouco mais complicado de ter instalação desse sistema aí para poder evitar os problemas associados a cheias. Beleza? E, para fechar, a gente vai ter aqui um sistema de alerta de enchentes. Gente, quando se fala em sistema de alerta de enchentes, ele basicamente vai usar dados, deixa eu pegar uma outra cor aqui, dados que estão associados, né? Dados que estão associados a sistemas de alerta, aliás, desculpe, às estações pluviométricas, vamos lá, estações pluviométricas. Estações pluviométricas são aquelas estações que vão medir o índice de chuvas, tá, pessoal? E também fluviométricas. Tudo que é fluvial vem de rio. Então, a estação fluviométrica, ela vai basicamente dar uma observada no tamanho da vazão do rio, tá? Se a vazão está muito grande, se tem um problema de possibilidade de enchente no vale. E claro, né, essa estrutura, ela precisa existir justamente para ela atuar em conjunto com a Defesa Civil, atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros, né, com os profissionais da saúde, com as prefeituras, né, que em tese devem fazer treinamentos ali com a população para um caso de uma emergência ela poder ser, enfim, combatida, né, para as pessoas conseguirem sair das suas casas caso necessário, né, e evitar o máximo possível de danos em relação a vidas e perdas materiais. É claro que, eventualmente, a depender do tamanho do impacto, é impossível, né, evitar algum tipo de perda, mas tudo que puder ser reduzido é de bom grado, né, que a gente faça da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então, esse foi o primeiro bloco, tá certo? A gente já volta com a próxima aula. Grande abraço. Valeu!